E até meia-noite, tá? Como você fala para todos nós. Ó. Vou tomar água? Vai tomar água. Fica complicado, né? Boa noite para todos. Eu estou aqui substituindo a Kelly, que ela houve uma entrevista, né? Então, eu vou falar hoje sobre um assunto. Antes, uma coisa que eu estava, como a gente faz na pressa, eu lembrei dele, uma situação que ele falou. Toda vez que vai fazer uma palestra, no início você pensa, o que eu estou fazendo aqui? Mais ou menos. Essa palestra, uma vez eu falei, nas pressas, uma palestra para falar sobre o livro dos Espíritos. E ficou, e eu acabei falando outras vezes. Mas o negócio de palestra não é comigo, não. No caso, eu sou orador, vocês vão perceber isso. Vai ser 1 hora de dor. Então, o tema que eu escolhi hoje é falar sobre o livro dos Espíritos. Esse livro foi lançado dia 18 de abril de 1857. Né? Quer dizer, 18 de abril agora, 162 anos. Acho que é isso, né? E aqui uma curiosidade, aqui em Petrópolis foi criada uma lei municipal, que é Dia do Espírito aqui em Petrópolis, 18 de abril. A lei é 5.776. Foi em 81, não, 2001, você sabe. A cidade de Petrópolis foi a primeira cidade do Brasil a ter o Dia do Espírita. Acho que Niterói tinha a Praça Espírita, mas a cidade foi a primeira do Brasil e tem outras, agora já existe, dia 18 de abril. E que é esse livro? Esse livro, aí eu vou falar a minha opinião, é um dos livros, talvez o livro mais esclarecedor que existe no planeta Terra. Por que isso? Esse livro responde perguntas como: quem é você? De onde você veio? Qual é o seu objetivo aqui? Por que responde perguntas, por exemplo, por que umas pessoas sofrem tanto e outras nem tanto? Por que pessoas nascem com um corpo tão bonito e tem pessoas que nascem com um corpo que você não tem nem até coragem de olhar? Por que pessoas vivem tantos e outros tão pouco? Por que são pessoas tão ligadas ao bem? Então, tem pessoas que são escravos do mal. Essas, por exemplo, 3 pessoas viajando no carro, depois de um acidente grave, uma morre, encarna. A outra fica gravemente ferida. E a outra sai ilesa, sem nenhum arranhão. Por quê? Por que os destinos são diferentes? Essas e tantas outras perguntas esse livro responde. Então, o meu objetivo hoje aqui, falar desse livro, é despertar as pessoas para falar, para ler mais esse livro, estudar um pouquinho mais dele. E esse livro tem Kardec faz perguntas, pergunta e resposta. Allan Kardec fez 1019 perguntas aos espíritos. E ele dividiu, mas por que é esclarecedor que eu falo isso? Porque também tem uma outra coisa. É pergunta de Kardec, encarnado, para os espíritos. Espíritos são pessoas que já tiveram aqui, encarnaram aqui, agora estão do lado lá. Então estão respondendo perguntas sobre o nosso dia a dia aqui, sobre nossa vida. São pessoas que estão respondendo que já tiveram aqui e agora estão lá, estão conhecendo os 2 lados. Então é diferente, né? E esse livro é dividido em 4 partes. Kardec dividiu em 4 partes. A primeira parte é causas primárias, quer dizer, aí depois tem um livro baseado no livro dos médicos, não, a Gênesis, né? Depois a segunda parte, Mundo Espírito, Mundo dos Espíritos, ao livro dos médicos. A terceira parte é as leis morais, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, Esperança e Consolação, é o Céu e o Inferno. Quer dizer, então Kardec faz, cada parte dele depois escreve um livro. O que eu vou falar hoje é o Evangelho. Uma curiosidade, muita gente acha que existe o Evangelho de Mateus, Marcos, João, Lucas. E acha que tem um 5º Evangelho segundo o Espiritismo.
E, na verdade, não é isso. Kardec, depois de escrever esse livro, o Livro dos Espíritos, depois de ter todo esse conhecimento, eles fazem um comentário sobre o Novo Testamento já baseado nesse conhecimento que ele tem. Então, o Evangelho não é um Evangelho, é um comentário. Isso é muito comum. Houve muitos comentários sobre o Novo Testamento. Tá? Então, a pergunta que eu vou fazer, hoje eu vou falar a terceira parte. Então, eu vou dizer da pergunta 614 a 919. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou falar todas as perguntas, né? Então, só algumas e a gente vai comentando sobre algumas. Se alguém me puxar a pergunta, pode fazer qualquer pergunta difícil, que a Ana Mota está aí, Daniel, todo mundo aí. Então, a primeira pergunta é 614. Sr. Monesi, gostaria de ler essa pergunta? Dá para. Só? Que se deve entender por lei natural. Bom, vou botar a página. O que se deve entender por lei natural? Tem a resposta? Então, liga uma vez a resposta, a gente pode. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Obrigado. Então, deu para a gente. Vamos passar para a próxima, que essa aí você já sabe, né? Fácil. Mas vamos lá, só para a gente entender isso. Leis naturais. Quando Deus, só para você ter uma ideia, quando Deus criou, tudo veio de Deus, tudo foi criado por Deus, né? Na primeira pergunta, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo foi criado por eles. Se eu fazer alguma pergunta que as mulheres casadas vai ser mole, elas vão responder, né? Por exemplo, quantos caroços de feijão vem num quilo de feijão? Lógico, elas fazem comigo todo dia, sabem que num quilo de feijão a quantidade de caroços que vem, mole, né? Então não vou nem fazer essa pergunta. Agora, e numa saca de 60 quilos? Aí já é mais complicado, ela vai levar mais tempo para responder. Agora, e se encher essa sala aqui de tempo quieto? Dá para vocês terem uma noção? Existe mais planeta no universo de caroço de feijão aqui dentro. Se encher todo tempo. Isso tá. Então, quando a gente fala que Deus é grande, tem que ser mais grande, não sei como é que vai dar isso. Deus é infinitamente grande. Por quê? Ele criou isso, esse planeta todo, que é muita coisa, um interligado com o outro, pode ver que a gente tem pode ver que se o Sol se aproximar mais da Terra, dá problema, se afastar também, a Lua, tudo isso, então está um ligado ao outro. E todos esses planetas rodando, girando, tranquilo. E a gente, numa organização bacana, porque a gente sabe que dia vai chover, que dia vai fazer sol, tudo isso a gente sabe o tempo. Por quê? Porque existe uma lei que está sendo, esses planetas são ligados a uma lei, tá? São regidos por uma lei. Então, agora existe uma outra lei, várias leis, quer dizer, outra lei. A gente planta uma semente de laranja, vai dar laranja. Planta a semente de abacate, não muda. Por quê? A plantação, se a gente plantar banana, prata, não vai nascer banana, não vai ser banana prata. Por quê? A plantação, os vegetais são regidos por uma lei. Os animais, também é a mesma coisa. Você vê que a cachorra ganhou filhote, o que é? Cachorrinho. Se a gata ganhou filhote. Por quê? Os animais são regidos por uma lei. E a gente vê que é uma lei perfeita. Essa lei é tão perfeita que quando aconteceu um fato, minha filha tem 27 anos. E quando ela nasceu, quando a minha esposa ficou grávida, para mim foi um desespero. Vocês não sabem o que eu sofri. 9 meses de sofrimento. Porque eu olhava a barriga crescer e falei, isso vai ter que sair um dia. Né? Aí eu fiquei rezando. Porque eu falei, já pensou se no dia dá uma chuva em Petrópolis? Como é que eu vou chegar? Como é que vai ser? Não vai dar para. Quem vai fazer? E graças a Deus deu tudo certo. Mas até hoje eu ainda fico pensando assim,
Se uma mulher grávida, com a barriga muito grande, der 2 gritos perto de mim, o primeiro eu vou ouvir, o segundo não, porque eu vou estar distante, né? E você vê que os animais, eles ganham filhotes no meio do mar, aonde for, com chuva, com sol, ainda tem que correr dos predadores. Tudo dá tudo certo. Por quê? Então existem leis. A gente não acredita, a gente vê, mas não acredita, tem dificuldade de entender essas leis. E quando Deus criou o homem, deu um livre-arbítrio, ele criou leis morais. Essas leis. Então a perguntinha, se Deus que fez esse planeta, essas leis, está regendo os animais, a vegetação, quando nossa lei, quando vai criar uma lei, leis morais para nós, será que está errado alguma coisa? Então não está errado. É nós que às vezes entendemos mal. Mas é perfeita, a lei moral de Deus é perfeita. Tá? Então ali está falando leis naturais. Leis naturais. É leis que regem a nossa vida. Deus criou essas leis morais para nos ajudar. Deus criou para nós. Quer ver? Está lá assim, Moisés falou assim, não matarás. Alguém consegue matar Deus? Não. Mas eu pode. Então Deus criou essa lei para mim salvar, para me ajudar. Não desejar a mulher do próximo. A gente pode desejar a mulher de Deus? Não. A minha pode. Então Deus está fazendo o quê? Para me ajudar. Então, não roubar. Consegue roubar alguma coisa de Deus? Não. Então Deus serve. Deus só serve para nos servir. Deus é o maior servidor do que existe. A gente às vezes tem dificuldade de entender isso. Então essas leis não mudam, tá? Como o próprio Deus está dizendo. E essas leis, há 4 mil anos atrás, Moisés disse, não matarás. Hoje não pode, não deve, e daqui a 10 mil, 50 anos vai continuar a mesma coisa. Não roubar, vai ser sempre. Então essas leis, nós somos regidos por essas leis. Quando a gente quiser sofrer, se afasta dela. Se aproxima dela, a felicidade vem. Tá? Então, o nosso grande problema aqui no planeta, a nossa grande luta é poder andar com essa lei de Deus. Isso que está complicando. Tá? Quer ser feliz? Vamos seguir a lei de Deus. Vamos olhar por ela. Quer abandonar um pouquinho, afasta. Tá? Então, a nossa felicidade depende dessas leis. E nós só vamos conseguir atingir nosso objetivo se cumprirmos. Sem ela, é impossível ser feliz. Tá? Quando a gente fica nervoso, toma água. Né? Tem mais perguntas? Professor Zé, quer ler? Sem microfone, vai lá. Onde está escrita a lei de Deus? Bem, já que essa lei é tão importante, né, uma lei que, para a nossa felicidade, tudo depende dessa lei, aonde está escrita essa lei? Na nossa consciência. Quer ler outra vez? Na consciência. Como diz Adriano Conceição, na consciência. Essa pergunta esquisita, né? Onde está escrita a lei de Deus? E o Haroldo Dutra diz que essa lei, quando Kardec fez essa pergunta e vê essa resposta, ele deve ter caído tudo na hora, porque a coisa foi feia. Se você perguntar a qualquer religioso, aonde está escrita a lei de Deus, ele vai falar, está na Bíblia Sagrada. A lei de Deus está na Bíblia Sagrada. Está no Corão, Torá, está no seu livro sagrado. A lei de Deus está ali, não está agora na consciência. Isso muda tudo. Para vocês terem uma ideia, isso aí muda tanto, porque imagine se vocês o guarda, a gente está carro, alta velocidade. Aí tem um guarda abaixo. O guarda, ninguém vai fazer bobagem na frente do guarda, não é isso? Funciona? Então, esse guarda está dentro da nossa consciência. O tempo todinho. Você pode fazer o que você quiser, mas o guarda está dentro da sua consciência. Então, não existe nada que esse guarda não saiba. Tudo que você fizer. Então Deus fez a lei e colocou aqui dentro. Isso complica a nossa vida ou ajuda, né? Então, isso é muito comum que a gente fala assim,
fulano me fez um mal. Ele fez mal. E pior que eu não posso revidar, o problema é dele. Quando ele fez, tudo que a gente faz fica registrado. Se nós soubermos que nós estamos fazendo mal, a não ser que a gente faça sem querer, a gente não percebe. Se a gente perceber, com certeza, esse guarda vai registrar. Tá? E pode contar que depois vai vir a multa pelo correio. Não sabe quando. Pode ser semana que vem, daqui a um ano, daqui a algumas encarnações, mas vai chegar. Então, não dá para esconder. Fulano fez um roubo grande aí e agora? Ninguém descobriu. Está na consciência dele. Ele vai esconder. E vai, não adianta esconder. Então, a gente não esconde nada. Só existe, eu olhando isso aí, só tem uma coisa que eu percebi, que dá para esconder. Você pode fazer bobagem, é a mulher quando trai o marido. Isso dá para esconder. Sabe por quê? Porque eu vejo falar assim, fulano perdeu a cabeça e traiu o marido. Aí sim. Perdeu a cabeça e foi lá traiu. Não tem perigo nenhum. A única salvação, o resto não. Já sabe, fez a bobagem, causa e efeito. Essa lei. Então, mas quando Kardec faz dá essa resposta, aí Kardec fala o seguinte, aí já não está aqui, 622 por aí, mas então, para que é preciso que venham os profetas, quer dizer, quem é esses? Deus, a pergunta seguinte foi assim, mas Deus não manda, já mandou alguém para avisar? Aí a resposta, sim, vez em quando manda pessoas para nos ajudar, para lembrar essas leis. Mas por que tem que para relembrar? Para a gente relembrar que existe essa lei. A lei já está aqui dentro. Então Deus, para lembrar a gente dessa lei, que às vezes a gente esquece ou negligencia, né? Aí manda os profetas. São vários profetas também. Tá? E aí tem a pergunta 625. Você vê? Daniel, quer ler? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo? Se Deus deu essa lei, criou essa lei, botou dentro da nossa cabeça, manda os profetas de vez em quando para nos lembrar. E esse lembrar, então essa Bíblia, que a gente chama, na verdade, a lei está aqui dentro. Então esses profetas vêm nos mostrar, nos relembrar. Meu amigo, você esqueceu alguma coisa, você está a lembrar disso, aquilo, vem nos relembrar. E deixa um bilhetinho, a Bíblia, que seria um bilhetinho. Aquele bilhetinho que ele deixa na geladeira, tem que pagar isso, pagar aquilo, seria isso. Um lembrete para nós, que já está ali, já está dentro de nós. Um exemplo disso, vocês nunca viram alguém matar o outro e ficar sentado ali esperando? Não sabia. Ele já sabe que está errado, ele sai desesperado. Né? A gente, quando comete um erro, a gente tem que consertar aquilo, ele não fica bem. Tá? Porque o guarda lá dentro está gritando. E eles querem saber, aí o Kardec fala, qual, então, já que existem vários profetas aí, que vieram de vez em quando, eu quero saber qual o maior. Aí eles respondem. Né? Jesus, né? Então, Jesus é o nosso modelo e guia. Qualquer dúvida que nós tivermos, vamos procurar Jesus. Alguém fez um mal, o que eu faço? Pergunta, o que Jesus faria? O que Jesus faria, você faria igual, você está no caminho certo. Jesus, há 4, o planeta Terra estava lá descolando lá do Sol, ele se propôs, Deus deu essa oportunidade a ele de vir ser responsável pelo planeta Terra, preparar para hoje nós estamos habitando. E ele, um dia, falou, um só pastor, só ovelha, um dia vai devolver todos nós ao Pai. Fala, meu Pai, está aqui. Nenhuma ovelha foi perdida. Né? Então, a responsabilidade nossa é grande, que Jesus depende de cada um de nós para chegar lá e ele vem lutando. E às vezes a gente não está preocupado com isso. Mas a tarefa de Jesus é muito grande. E ele conta com cada um. Tá? Não vai nenhum de nós ficar perdido. Fulano presta de ver no noticiário aí.
calma, é uma das ovelhas que está perdida, mas não vai ficar para sempre. E às vezes, por isso que a gente não deve criticar muito, porque talvez quem vai resgatar essa ovelha perdida lá vai ser nós mesmos. Tá? Então Jesus é o nosso modelo e guia. É o mais perfeito. E quando ele esteve aqui, tudo que ele falou, ele exemplificou. Então, ele foi o mais perfeito por outras coisas, mas tudo que ele falava, ele exemplificava. Tem mais perguntas? Não quer ler isso aí? Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Bem, a pergunta é a seguinte: já que o homem, Deus deu a lei, botou dentro da nossa cabeça, tá? A lei de Deus, nós sabemos. Mandou profetas para nos dar o exemplo, para nos lembrar. Depois Jesus, tudo aí. Mas a gente não pode fazer o mal pensando que está fazendo bem, não pode haver uma. Sabe que negócio? Sem querer, querendo. Não pode a gente fazer uma coisa errada sem sentir, né? Pode, não pode? Pode. Jesus disse: vede o que queris que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Então, essa lei está tudo com você. Você ainda tem dúvida? Vou agir com determinadas pessoas. Fala o seguinte: vê se você gostaria que fizesse você assim mesmo. Isso aqui acontece comigo. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo, principalmente mulheres. E eu não sei, eu sou uma pessoa desajeitada para conversar. Mas uma coisa que eu penso assim, eu procuro falar para elas que se um dia minha filha precisar, eu quero que alguém, se Deus puder, coloque alguém que fala para ela o que eu falar. Isso aí eu tenho essa preocupação. Né? Então, deu para entender isso aí. Depois se tiver dúvida, a Ana Mota está aí. Tem mais perguntas? Agora tem outras perguntas, né? Alguém quer? Simone, você quer ler outra vez? Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este? O cara não praticou o mal. Ele não praticou o bem, mas ele aproveita. Por exemplo, alguém faz. Dá um exemplo, se alguém rouba uma ferramenta aí, custa R$2.000. Aí, eu não roubei a ferramenta. Quem roubou foi ele. Mas se ele vai me vender por R$50, aí eu compro, mas não roubei, estou livre. Né? Eu sou tão culpado quanto ele. Não acho que é injustiça, né? É como se houver a praticar. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas, desde que, achando-o feito, dele tira partido, é que o aprova, é que o teria praticado se puder ou se ousar. Essa pergunta, se a gente for se perguntar cada um aqui, eu dei um exemplo do roubo, mas existe. No nosso dia a dia, a gente vê muitas, perguntar cada um aqui, cada um dá um exemplo diferente. Tem muita situação que a gente não faz, mas aproveita. Tá? Então, se a gente é um trabalhador do Cristo, se a gente está querendo chegar a isso, né? Tem mais perguntas? Quem responde? Quem pergunta? Daniel, outra vez. Eu estou pedindo isso aqui porque estão mais perto aqui, aí acho que está gravando, quem está lá fora, porque eu estou doido para chamar o pessoal de... Qual o caráter geral da prece? Qual o caráter geral da prece? Antes de falar sobre a prece, eu queria contar um sonho que eu tenho. Eu tenho um grande sonho na minha vida. O sonho é simples. Eu queria conversar com o cantor Roberto Carlos. Aquele cantor,
né? Só que esse cantor, eu queria que ele fosse, não queria lá no Faustão, no Fantástico, não. Eu queria que ele fosse na minha casa. E só que lá em casa não tem sofá. Lá vai ter 2 banquinhos. Eu gostaria que ele fosse lá e conversasse. Eu ia conversar com ele, ele ia sentar naquele banquinho, de carro, depois que ele fosse embora, ou ia botar uns pregos para cima daquele banquinho, para ninguém sentar nunca mais naquele banquinho. Porque aquele banquinho eu vou guardar. Vai ser o dia mais importante, nunca mais vou esquecer esse dia. E eu vou falar tanta coisa para o Roberto Carlos, vou agradecer ele, porque às vezes tem pessoas que não gostam dele. Mas admitir, ele é o rei da música popular brasileira. As músicas dele, ele fez, eu vou agradecer ele por ele ter feito música, por exemplo, para o meu pai. Ele fez música para minha mãe, meu irmão, para meus amigos. Ele fez música, uma música, Guerra dos Meninos, foi na época que comecei, não foi uma época de esposa, né? Foi importantíssima, porque hoje tem um carinho grande essa música. E vou também agradecer muito ele por ter feito aquela música Mulher de 40, que ele está falando da minha esposa. Aí eu vou pedir para fazer outra música, essa está ultrapassada. Mas, né? Mas só, gente, e vai ser muito bacana. Eu nunca mais vou esquecer esse dia. Esse dia vai ser muito especial na minha vida. Mas, como o Roberto Carlos na minha casa, eu tenho que gastar um dinheirinho aí. Não sei quanto é, não vai cobrar, mas não. Então esse sonho, nessa encarnação, esquece. Esse sonho eu vou ficar confuso. Apesar de ser o rei da música popular brasileira, eu ter todo esse conhecimento. Mas não dá. Na minha casa, esse sonho, então, infelizmente, não vai dar. Mas eu posso convidar na minha casa o rei dos reis, o mestre dos mestres. De graça. 0800. A hora que eu quiser, o dia que quiser, ele pode entrar na minha casa. Eu vou poder falar com ele tudo que eu sinto, tudo que eu penso, nos momentos difíceis. Eu vou falar, agradecer ele por eu estar nesse planeta encarnado, por ele ter feito tudo isso, por ele estar me aturando depois de 2000 anos. Eu não consegui entender nada que ele falou. Eu vou pedir desculpa aí, talvez. E vou conversar com ele, agradecer pelos amigos que eu tenho, pela doutrina que eu estou. E acho que eu estava mais agradecendo. E isso, qualquer hora da manhã, aonde eu estiver, ele vai na minha casa. Então, qual é a pergunta? Qual o caráter geral da prece? Quem estava lendo? Eu. Desculpa, vai lá. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. As 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. A prece, nós temos muito hábito de orar. Orar é conversar. E às vezes as pessoas falam, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. As pessoas têm essa dificuldade. Além de não ter esse hábito, que é a coisa mais importantíssima. E a prece, para ela ser atendida, a gente tem que se colocar à altura das coisas. A gente quer se comunicar com quem? Com o Espírito Superior. Então a gente tem que se colocar. Então a primeira coisa é fazer prece, ali agradecer. Agradecer por tudo que você tem. Se a gente for avaliar o que nós temos muita coisa. Então vamos agradecer. Agradecer por tudo que nós temos. Mesmo que aquele dia foi complicado, aquela noite foi. Mesmo que nós sofremos algumas. Vamos agradecer. Isso é o primeiro passo. E o segundo passo é pedir. Não. Pedir. Mas pedir não para nós. Pedir para o próximo. Vamos pedir para o nosso país. Vamos pedir para os nossos governantes. Vamos pedir para os professores, para os bombeiros, para os policiais. Vamos pedir para a pessoa que está precisando de ajuda. Porque aí é natural. É tanto que você está pedindo por alguém a caridade. E depois que você quando você agradece e
pede para o próximo, automaticamente vai vir para você. Porque isso é natural. Quando você pede por alguém, a Daniela está lá, Deus está lá. Quando eu peço para a Daniela, passa por mim. Eu fico a ponte. Aí automaticamente você está ali. Então vamos. Aí vão pedir para nós. Então vamos fazer isso, treinar isso. Tá? Tem mais perguntas? Outra lei que está nas leis naturais é. Vamos ler outra vez? A necessidade do trabalho é lei da natureza? Esse negócio de trabalhar é lei, está na lei natural? Não dá. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gostos. O trabalho, uma coisa que eu acho que todos nós temos assim meio, quando fala de trabalho é complicado, porque nós aprendemos a não trabalhar, porque o pai fala assim, eu vou ralar, eu vou para a guerra, eu vou para a batalha, né? Quer dizer, então, a gente dá uma impressão mal, né? A melhor frase que a gente ainda usa assim é, eu vou ganhar o pão do dia, quer dizer, que alivia mais a gente. Então, eu acho que a gente se treinado assim, eu vou para uma festa, quer dizer, aí a gente se anima. Meu pai tivesse falado, eu vou para uma festa, eu vou ficar ali todo mundo, vou para a festa, chega lá e trabalho. Mas não é isso não, gente. O trabalho, tudo, Jesus falou, meu pai trabalha sempre, eu trabalho, e todo trabalho, a natureza inteira trabalha, todos têm uma utilidade. Então nós não nascemos para ficar parados, em nada. Se você pegar duas pessoas e para apostar uma corrida, um fica engessado um mês parado, descansando, e o outro fica treinando. Quem vai ganhar a corrida? É quem trabalha. Então o trabalho, ele é importantíssimo. Se a gente ficar, aquela história, quando a gente desencarnar, vamos ficar lá no mundo espiritual, sentado ao lado de Deus, a gente não aguenta, não dá. Então nós temos que trabalhar. E hoje, por exemplo, Jesus é responsável pelo planeta Terra. Um dia, cada um aqui, com certeza vai ser responsável por algum planeta. Então hoje nós estamos brigando aí por quem gosta de futebol, mas um dia a gente vai estar lutando, não brigando, mas lutando para conseguir cada vez mais servir. Né? Então trabalhar é servir. Né? Embora a gente ache que tem uma visão diferente aqui, servir é os servos, né? Pessoas que quem serve não, claro, a pessoa domina, pelo contrário, Jesus veio trazer isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, a gente percebe que Deus, eu falei no início, Deus serve sempre, só serve para servir. Deus serve tudo para nós. Tá? E a gente acha que quem serve está no caminho. É uma pessoa baixa. Vamos pensar diferente. Vamos estar prontos a servir. Tem mais perguntas? Pode ser mesmo. Tu quer ir? Eu Cansa o homem. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Vou falar por mim, então. Acho que tem, né? Tem a resposta? Sim, que nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Quer dizer, essa pergunta, tem um homem direito de repousar na velhice? Tá. Uma pergunta para nós é uma pergunta boba. E, sim, né? Só que essa pergunta foi feita em 1857. Na época não tinha INS e tal do INPS, ninguém tinha carteira assinada, não tinha nada. E os espíritos vê que a resposta para falar sobre isso. 1857. Então uma pergunta, 680, não está aqui, 685A, que fala, mas se um idoso não tem mais condições, aí é lei, aí a resposta é a lei do mais forte ajuda o mais fraco. No caso, a família ampara, é obrigação da família, é a lei amparar. Na falta da família, a sociedade.
Então, é obrigatório na sociedade. Já falava isso em 1857. Então, tem um grupo aqui do GEAL que vai lá para o que faz um trabalho e a gente acha, elogia, né? Gente, vocês estão lá internados. A família não pode ir, a sociedade vai. Quem é a sociedade? É o pessoal do GEAL. Então, para de elogiar. Não elogia mais porque, ó, amém? É fácil, fácil. Tem mais perguntas? Outra vez, Daniela, quer ler? Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Se tivesse na sociedade, acabasse o casamento. Bom, isso é naquela época, hein? Seria uma regressão à vida dos animais. Nossa. Falar do casamento é uma situação. Se cada um aqui pudesse falar sobre o casamento, a gente ficar anos aqui e não ia conseguir. E tem uma lei também que Jesus falava assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Obrigado, né? A gente acha. Só que o homem, em nome de Deus, reúne um casal. Lá no seu tempo religioso, né? Em nome de Deus. Só que aquele casal está ali porque era bonitinha, porque ele tem um carro importado, porque ele é parecido assim com os atores famosos, né? Interesse. Então, isso aí não é. A união de Deus, Deus é amor. Então, o que o amor une, o homem não pode destruir. Não pode separar. O homem. Então, é a lei do amor. Então, quando não há o amor, que o casamento é uma coisa interessante. Se você perguntar a uma pessoa aí, um homem, como é que está o casamento? Ah, está ruim. Eu quero. Aturar a esposa, aturar a mulher é muito difícil. Aí chama a mulher no cantinho, mas tá difícil, aturar marido? Não dá, homem é complicado. Ainda tem as crianças, né? Pergunta às crianças, meu pai, eles usam a expressão meu pai no saco, né? Nossa, meu pai isso, pai aquilo. É muito difícil aturar. Então, é muito difícil. E eu estava falando com a Sheila hoje. Tem dia que eu não aturo eu mesmo. Aturar uma outra pessoa, nós estamos no mundo prova de pessoas. Então, e ninguém acha assim, é difícil aturar o todo, mas ninguém para pensar o seguinte, e o outro? Me aturar é fácil? Eu sou bom? Lógico, eu vou falar que eu sou bonzinho. Eu me aturo desde que eu nasci numa boa. Né? Então, conviver comigo é mole. Né? Isso é na minha visão. Vai do outro. Né? Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade no casamento. E só que quando duas pessoas se unem por amor, nada mais se separar. Não vai separar. Mesmo que você queira. Porque quem uniu foi o amor, foi Deus. Então você pode matar um. O outro fica. O amor não vai acabar. Eles não vão separar. Nunca. Então, por isso que essa é a resposta. O que Deus uniu, o homem se separa, também não consegue. Tá? E só um lembrete do casamento, é uma coisa que me preocupa muito, é quando uma pessoa chega para você e fala, eu quero passar o resto da minha vida com você. Quer dizer, você vai, caso for a mulher, abdicou de todos os maridos, todos os homens do planeta para ficar só comigo. Poxa, que coisa bacana, né? As pessoas não valorizam isso. Né? Coisa bacana. E olha, está sendo muito tão bonito aí, né? Porque o Reinaldo, como é que é? Da televisão, né? Não sei o nome dos atores. As mulheres bonitas, né, que eu também estou 40 anos fora do mercado, então tenho 35 casados, mas Maria Bethânia, essas coisas aí, que eu no meu tempo. Né? Falei bobagem? Vamos lá. Uma outra pergunta. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Essa pergunta é para o Marquinho. Quer dizer, na época os espíritos perguntam a Kardec, pergunta aos espíritos. E a alimentação animal? Como é que fica isso aí? Tem resposta? Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne,
Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. E ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, essa é a famosa pergunta que depende. Não tem uma... Não, pode ou não pode. O homem já precisa de alimentação da carne. Né? Quer dizer, hoje já está tendo, isso foi naquela época, hoje já está, parece que já existe, a ciência já está descobrindo coisas que podem substituir a carne. Quer dizer, mas duas coisas que eu acho complicadas, que eu acho... uma pessoa fala, não gostei desse pedaço de carne. Alguém deu a vida para aquilo e você está falando que não está gostando, imagina a pessoa que deu, o ser que deu a vida, né? Ele fala, também não estou gostando de se alimentar você não. Né? Então a gente fica reclamando disso aí. E uma coisa que preocupa muito é os tratos que eles dão para os animais. Né? Para poder, às vezes, para ter uma carne mais saborosa, mais coisas, e os animais estão complicados. Isso aí que acho que me preocupa mais. Em 2012, quando eu falei essa pergunta, a Maria Gurjão, ela novinha, meninos, 16 anos na época, e ela falou assim, ela falou assim, ô Pedro, eu não como carne, mas se tiver um porquinho na casa de alguém, bem tratado, cuidador, todo mundo tratando ele com carinho, se matar eu como. Se tiver um franguinho lá bem... Eu falei, aí se tratar bem comigo, eu não vou querer comer mesmo, que eu não como. Então a gente, cada um vai ter sua opinião sobre isso. Tem mais que isso? A vida social está em a natureza? Viver assim na sociedade, vamos popular, viver em banda, assim, está na natureza, é uma lei da natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A vida em relação. Quer ver, se eu convido, para você ter uma ideia, a gente usa a palavra para ofender, xingar, para falar tanta coisa, e a gente tem dificuldade de usar a palavra para o bem. Já pensou a importância da nossa palavra? Então a gente convive com as pessoas da sociedade, ter amigos, poder contar, não é amigo que chega na casa da gente 5 horas da manhã e sai no domingo, daqui assistir o Fantástico, não. Mas aquele amigo que pode conversar, tá? Amigo. É tão difícil isso, que as pessoas têm esse trabalho em cima disso. Uma coisa importante, se eu convidar algum aqui para conhecer vamos supor, lá na NASA, que eles descobriram uma peça, um objeto que não existe. O que vocês fariam? Eu vou lá ver esse objeto para ficar encantado com o objeto, porque não existe esse objeto. E porque ele é o único no planeta, o único no universo. E se você parar para pensar, você é o único no universo. Então, quando eu olho para você, eu tenho que olhar para você, esse objeto, não existe outro. Você, eu, o único no universo. A gente vai usar a palavra para ofender, para magoar, para fazer isso. O único objeto do universo, covardia. Né? Tem mais perguntas? Quem é a próxima pergunta? Perante Deus, são iguais todos os homens? É fácil, né? Lógico que é. Será que é a palavra? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, ó sol, luz, para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Uma pergunta simples, quer dizer, todos nós somos iguais, somos Deus, tá? Mas hoje, muita gente tem essa dificuldade de entender isso, sabe? Muitos de nós entendemos, tem dificuldade.
essa pergunta foi feita em 1857. Escravidão, a mulher não tinha nem alma, todas essas coisas aí. Foi feita essa pergunta e respondeu, teve essa resposta. Então, para a gente refletir bem, né, sobre ela. Tem mais? Agora tem. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Pobreza ou riqueza? Qual que é mais difícil? Nossa! São, no tanto, uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Gente, então quer dizer, todo mundo, não é moleza não, nós estamos no planeta de prova, de expiação, e a dificuldade, todos nós temos nossos conflitos, nossas coisas. Lógico, aquela pobreza brava, aquela pessoa não tem pessoas que têm 10, 15 anos, não conseguem tomar um copo d'água limpa. Tem situação de isso é difícil, né? Mas as duas são complicadas, tá? Então, e é muito comum, a gente vem rico, esbanja, vem pobre, reclama, vem rico, e assim nós vamos, né? Passar o... Tem outro? Por que indícios se poderá reconhecer, entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Olha a pergunta que o Kardec faz do Espírito. Já, qual a religião, qual a doutrina que é... Todos estão falando que é a dona da verdade. Qual é a mais... Qual é a melhor? Se eu tivesse desencarnado na época, eu tinha certeza que eu não estava nessa época, eu estava na Terra, no lugar, que não ia falar, olha, Espiritismo. Espiritismo é melhor. Qual é a resposta desse Espírito? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizerem, isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, aqui, os Espíritos falam o seguinte, é aquela que faz mais homem de bem, e uma coisa que chama a atenção, a doutrina que tiver por efeito semear desunião, uma linha de separação. Isso é a religião ou qualquer pessoa, qualquer grupo. Tá, isso é sério. Passa rápido porque já falta 5 minutinhos. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual o primeiro, né? Qual a resposta? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que a pessoa comprometer-lhe a existência corporal. Então, mais hoje, pena de morte, aborto, direito de viver, isso foi em 1857. Tá? Comentamos então que já o tempo está passando. José, quer essa? Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Aquele negócio que a gente pensa, eu sou doido para ganhar na Mega Sena para ajudar, porque tem muita gente pobre, meus amigos, tem muitas pessoas pobres. É legal isso? Tal sentimento é, não há dúvida, louvável, quando puro, mas será sempre bastante desnecessário, desinteressado esse desejo. Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal. Não será de fazer o bem a si mesmo. Em primeiro lugar, que cogita aquele quem tal desejo se manifesta. Tipo aquele negócio, eu vou ganhar na Mega Sena e quero ajudar uma família bem pobre. Seria a minha primeiro, né? Mas não é
É legal, o Espírito está falando, é bacana a pessoa que quer ganhar, sei lá, ganhar um dinheiro para ter uma sorte para ajudar um próximo. Mas será que não está lá no primeiro erro? Né? Tem outro. Você quer ler? É. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O Kardec vai assim, dá para. Não poderia o homem, já que a gente está com dificuldade de cumprir essa lei, não dá para a gente. Tem resposta? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. E você pegou pesado, né? Porque a gente faz tão pouco para a gente mudar. Por isso que na prece, a gente sempre fazia nossas preces, nossos conflitos, essas dificuldades que nós temos. Todos nós erramos, todos nós estamos ainda afastados dessa lei, mas o nosso pensamento é tudo. Nós tivemos alguma coisa que está nos incomodando, que a gente percebeu o nosso erro. Uma das coisas que é muito, vai nos ajudar muito, é o nosso pensamento. Ver o pensamento, procura cantar, faz alguma coisa para mudar aquele pensamento. E uma coisa importante, esse livro tem 1019 perguntas. Se todo dia a gente levantar e ler uma pergunta, e durante o dia, toda hora a gente ficar refletindo sobre aquela pergunta, no final do ano você vai ter 365 perguntas, já leu 365 e já refletiu sobre ela. E durante o dia, quando você estiver refletindo sobre aquela pergunta, são momentos que você vai deixar de pensar coisa boa. Então, aquele negócio, nunca está só quem tem um bom livro para ler e boas ideias sobre as quais tem que meditar. Então, por isso é importante a leitura. Qual o meio mais prático? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vou disse: conhece-te a ti mesmo. Então, isso aí é Santo Agostinho, todo dia à noite, refletir sobre o que a gente faz. Qual foi o nosso dia? O que eu fiz de errado? O que eu fiz certo? Mas também não ficar preso ao erro, não. Erramos, tudo bem, vamos outro dia. Tá? E uma coisa que acontece, às vezes a gente não reflete nunca. E quando chega o final do ano, festa para o lado, começa o final do ano, o início do ano, vai começar tudo outra vez. Aí que a gente leva um susto que a gente não fez nada. Então, se toda a gente tiver essa visão de vamos refletir, ver, nós fazemos muita coisa boa durante o dia. Tá? Mas se a gente ficar se olhando, a gente pode fazer mais. Bem, então aqui, desculpa, isso já está bem em cima, então acabou essa. Então, gente, o estudo de hoje, o objetivo é que se a gente pudesse estudar mais um pouquinho esse livro que a gente tem. Nós somos espíritas, essa doutrina que nos modificou a nossa vida, não dá para a gente ser mais o mesmo. E tem um livro com tanto conhecimento, e a gente que às vezes conhece tão pouco. Então, uma pergunta por dia, se alguém tiver mais coragem de fazer 2 por dia, se fazer 3 durante o final do ano, a gente for o livro todo. Mas refletir sobre essas perguntas, que são perguntas fantásticas. E uma vez a primeira vez que eu vi o Raul Teixeira no seminário, ele falou, há 31 anos, todo ano eu estudo livros espíritas. Não leio não, estudo. Aí eu falei, nossa, eu já tinha lido uma vez, assim, sabe, né, de dar uma lida. Falei, nossa, esse cara tem a cabeça meio dura, porque, puxa, 31 anos e não aprendeu ainda, né? Quando eu comecei com isso, eu falei, nossa, acho que cabeça dura. Então, gente, semana passada, o Guilherme falou de um quarto de bagunça na nossa casa, né? E todos nós temos na nossa casa um quarto de bagunça. Vocês falaram isso? Ali a gente bota aquela máquina de escrever que não funciona mais, né? Antiga, aquela enceradeira, aquela cadeira quebrada, mas era da vovó, não pode jogar fora, aquele escovão, né? Aquele rádio de válvula. E aí, tudo que a gente joga lá dentro. Esse quarto está tão ruim, já está tão difícil. Quando você quer botar alguma coisa, você abre a porta só um pouquinho e joga lá dentro e fecha outra vez. Se deixar abrir a porta, não fecha nunca mais. Aí você fica com um probleminha sério, porque
Como é que vai limpar? Se você entrar lá dentro, não sai nunca mais. Para limpar. Aí vai dando traças, barato. E isso é um probleminha. O outro, se você ganhar alguma coisa nova, não tem onde colocar. Uma coisa útil, você não tem onde colocar. E aí? Né? E somos nós. Nós carregamos na nossa cabeça tanta coisa inútil, tanta coisa que não serve para nada. E às vezes nós estamos numa tanta coisa boa para ver, para a gente aprender mais, mas nossa cabeça não cabe mais nada. Tá? Então vamos chegar em casa e limpar esse quarto de bagunça. Gente, eu queria agradecer a Deus por estar aqui. Agradecer por o pessoal permitir que eu viesse, a Daniela e a Ana. E agradecer a cada um de vocês por essa paciência de me ouvir. Tá? Um bom final de semana para vocês e muito obrigado. É que o chefe não é dos piores não, né? Como ele fala pra nós, né? Só que ele fala que ele faz o contrário, ele fala assim, esse aqui é dos piores que a gente tem, né? Eu falo para o contrário, eu falo, ele não é dos piores não, né? Ele nos emociona, nos trouxe essa maneira tão legal de falar do livro dos Espíritos, né? De nos chamar mesmo para esse estudo que é tão importante. Bom, vamos aos recados rapidamente.